Boa tarde, gente. Vamos lá? Aula 20. Vamos falar aí do período das regências, que é o período que vai suceder, que vai dar continuidade aí ao Império Brasileiro. Então, como eu disse na aula anterior, aula 19, Dom Pedro abdica, em 1831, 9 anos após assumir o poder, ele abdica ao trono brasileiro em nome do seu filho, Dom Pedro II, naquele momento uma criança com apenas 5 anos. Os motivos da abdicação na aula 19 eu coloquei uma série de motivos econômicos, sociais, políticos, que mostraram uma face autoritária, uma face repressora de Dom Pedro, que o levaram, em um espaço curto de 9 anos, o imperador de herói nacional, de libertador da pátria, a uma figura execrável, que não contava com apoio nem das elites, nem militar, nem religioso, muito menos das populações trabalhadoras, menos ainda da enorme população escrava, que essa não tinha participação política nenhuma. Falaremos em breve disso, assunto importantíssimo. Como vai funcionar então o período regencial? Primeiro, o que é o período regencial? Com a abdicação de Dom Pedro I, em favor, cedendo o trono a seu filho Dom Pedro II, um jovem de 5 anos de idade, pela legislação brasileira e uma legislação seguida em muitos lugares, você só poderia assumir o poder, o imperador só poderia ser empossado, coroado, com 18 anos de idade. No período tinha 5. Então você tem aí um período de 13 anos em que o Brasil tem um imperador, mas não tem um governante, embora o imperador ele não pode governar. Essa abdicação de Dom Pedro ela tem uma coisa muito importante. Vai ser a primeira vez na história que o Brasil vai ser governado por brasileiros, porque Dom Pedro II é nascido no Brasil, diferente de Dom Pedro I, que é português. Então agora você vai ter um governo legitimamente brasileiro. Então, Dom Pedro II ele gozava de simpatia popular, ele era uma criança. E aí você vê todos os relatos da época, o povo gostava de Dom Pedro, da postura de Dom Pedro. Era uma postura muito mais ligada à conduta da mãe, que era uma conduta, a Imperatriz Leopoldina, ela tinha uma conduta muito apreciada, tanto entre as elites quanto entre a população de média renda, religiosos. Uma postura que Dom Pedro havia perdido, um respeito que ele perdeu, mas que a Imperatriz manteve. E seu filho herdou isso, essa simpatia popular. Então a população não era contra, as pessoas não eram contra um reinado de Dom Pedro II, mesmo que ele ainda não fosse possível, que ele fosse para o futuro. E aí o que vai acontecer? Você precisa governar o país. Você tem um caos social, porque você vai ter correntes diferentes que apoiam a monarquia, que querem o regresso de Dom Pedro I ao poder. Você tem correntes republicanas, você tem diversos grupos, não estou falando de políticos, mas de diversos grupos com interesses diferentes no mesmo momento. Isso vai causar uma certa convulsão social. Você precisa controlar tudo isso. Você tem revoltas populares que vão estourar. E aí o que vai acontecer? E um outro ponto muito importante. Até esse momento, a divisão nacional, como hoje você tem lá os estados nacionais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Amazonas, Piauí, Bahia, Goiás, Tocantins, os estados, você tinha províncias, mas que não tinham poder político. Então todas as decisões eram centralizadas. Então o poder central, o poder federal, decidia o futuro de todas as províncias, sem levar em conta as especificidades de cada uma delas. Embora sejamos todos brasileiros, e
utilizemos aí, compartilhamos uma cultura muito parecida, você não consegue governar ou gerir o Rio Grande do Sul da mesma maneira que você faz com o Maranhão. Você tem realidades diferentes. O Brasil é um país de proporções continentais, é gigante. Você tem... Você compartilha parcialmente da mesma cultura, mas o clima é diferente, as produções são diferentes, as formas de subsistência, de existência, de produção são diferentes, os hábitos são diferentes. Então é difícil você criar uma única regra que vá servir a todos os estados, no caso de hoje. Então você tem um estado que tem um funcionamento, como o Rio Grande do Sul, Paraná, o que seja, ou o gigante São Estado de São Paulo, você tem uma realidade que é completamente diferente do que o Amapá. Então você querer impor no Amapá que funcione como funciona a cidade de São Paulo, não vai funcionar. Você tem especificidades lá e aqui. Ao mesmo tempo, regras que lá são úteis, funcionam, aqui em São Paulo não faria o menor sentido. Nesse período do primeiro reinado, período colonial, você vai ter essas especificidades das províncias ignoradas. E essas províncias, elas ansiavam por uma liberdade, assim, de tomar decisões pertinentes às suas necessidades. Tá? Os estados queriam, vou chamar de estados, mas naquele período eram províncias, tá? Eles queriam ter o direito de tomar as decisões, não todas, óbvio que você vai ter, como hoje, você tem uma lei máxima federal que todos devem seguir, mas as questões particulares de cada estado são decididas dentro do estado. Então os impostos de cada estado, parte deles são diferentes, você tem os iguais, que são os federais, mas os impostos estaduais, cada estado decide o seu. Você tem regras estaduais, de rodízio, que são pertinentes àquele estado. Você fazer você fazer uma lei do rodízio, como é que tem aqui na cidade de São Paulo. No interior do Piauí, não tem o menor sentido. Essa lei do rodízio só existe aqui em São Paulo porque você tem um número absurdo de carros, um trânsito assim dificílimo. Em lugares onde esse trânsito não existe, para que você vai impedir o cara de sair com o carro dele? Não faz sentido. Então, cada estado, cada cidade tem ali as suas particularidades, que essas particularidades vão ser decididas dentro do seu município ou dentro do seu estado. Então, aqui em São Paulo, você tem a Câmara Municipal, que são os vereadores, que tomam decisões referentes à cidade de São Paulo, só valem na cidade. Você tem as regras federais, que são obrigatórias, essas você não pode mudar, mas as regras particulares aquela cidade, os vereadores é que decidem, o prefeito. No estado, você tem os deputados estaduais e o governador. E no federal, aí você tem o presidente, os senadores, os deputados federais, que vão tomar as decisões. Antes não, o poder era centralizado, o governo federal tomava decisão que valia para todos, sem respeitar essas particularidades, tá certo? Esse era um grande problema do período. Dom Pedro sofreu com isso, porque aí você vai privilegiar sempre quem? Aqueles que são os privilegiados já. Então, durante o governo de Dom Pedro, durante o governo colonial, as leis, as regras eram criadas de acordo com os interesses dos estados, das províncias privilegiadas. No momento foi o Nordeste, depois foi Minas Gerais, e nesse momento que a gente está falando aí do primeiro Reinaldo, Reinaldo é o lateral esquerdo de São Paulo, craque. Vamos lá. Mas era São Paulo e Rio de Janeiro, produção de café, Minas Gerais também. Então, você privilegia isso. Então, uma regra criada para privilegiar São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro vai causar descontentamentos gigantescos no restante do país. Tá? Isso vai levar à revolução no futuro, à ditadura. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo da nossa história. Você teve uma dificuldade por muito tempo, uma dificuldade gigante
de entender essa divisão territorial. Criar uma regra e dar de barato que essa regra é igual para todo mundo. Óbvio que algumas são, mas nem todas as regras vão funcionar em todos os lugares. Você precisa respeitar aquele território, as particularidades, as especificidades de cada território. O Brasil, o primeiro reinado, esse período regencial, essa dificuldade foi gritante. Do segundo também, falaremos disso. Então você tinha todos esses problemas. Então a abdicação de Dom Pedro deixou o trono vazio, o controle vazio. Você precisa resolver essa questão. Como se resolve? Tinha que se resolver, e não é assim, vamos pensar num jeito. Não, era para ontem. Dom Pedro foi embora, voltou para Portugal para tentar assumir o trono português. O pai dele já havia falecido há alguns anos, uma filha dele lutava lá pelo poder, que ele abdicou o trono português em nome da filha. Então você tem essas questões. Quem governa? O que os políticos brasileiros, o Congresso brasileiro naquele momento fez? Criou a regência trina, colocou 3 pessoas no poder. Qual que é a ideia? Você criar uma forma de governo que não tivesse na mão de uma única pessoa, que era essencial, que essa única pessoa seria o imperador Dom Pedro II, ainda criança. Até chegar à coroação de Dom Pedro II, você dividiria o poder entre 3 pessoas, para que se houvesse, em qualquer decisão, se houvesse um empate entre 2 mentes, que uma terceira servisse como voto de Minerva, que desempatasse essa votação. Então você vai utilizar esse artifício num primeiro momento. Tá? A questão é que a política brasileira, que se uniu pela saída de Dom Pedro, isso lembra muito a Revolução Francesa, os políticos, a população, a elite se une pela Revolução. Quando consegue, eles se separam e aí começam a lutar entre eles. No Brasil foi mais ou menos isso, em medidas menores. Esses políticos se unem pela saída de Dom Pedro I. Com a saída, eles vão voltar a se separar em grupos opostos e grupos beligerantes que vão ter relações bem conflituosas. Você vai ter um grupo conservador que vai querer o regresso de Dom Pedro, que vai querer que as coisas voltem a ser como eram antes. Você vai ter um grupo moderado, que até quer uma monarquia, a continuação da monarquia com o filho dele, mas com regras mais liberais, dando mais poder às províncias. Você vai ter um terceiro grupo, que é o grupo mais exaltado, um grupo mais moderno, que inspirado no que aconteceu no restante da América, que é a República, que é regras amparadas no iluminismo. Então você vai ter esse conflito na política, que vai dificultar a formação de uma nova base de governo eficiente, tá certo? Então você vai ter uma promulgação de uma nova Constituição, e aí retirando aquelas questões mais centralizadoras. Depois você vai ter um ato constitucional renovando, reformulando a política brasileira, inclusive retirando a regência trina e colocando como uma regência de uma única pessoa, que aí você vai passar por 2 momentos, por Padre Feijó e por Araújo Lima. Então você vai ter conflitos políticos nesse período de regência. No primeiro momento, essa regência trina, que vai atuar mais na reformulação da Constituição, em recolocar uma ordem no Brasil. Você vai ter questões regionais para serem resolvidas, e isso vai ser um problema, porque dentro da regência as pessoas não concordam com o que fazer com o poder provincial. Isso só vai ser resolvido com o ato constitucional, que aí sim você vai criar poderes provinciais. Tá? Cada província vai ter o seu poder de tomar as decisões pertinentes àquela província. Um passo gigantesco rumo à modernidade. Tá? Você vai ter áreas iluministas, áreas liberais nessa nova Constituição, esse novo ato.
E aí vai se instituir a regência una. Uma única pessoa vai assumir o poder por um período. No primeiro momento, quem vai assumir é Padre Feijó. Que aí, o Padre Feijó ele vai ter assim, dentre o período regencial, ele vai ser o que se saiu melhor, ele vai trazer, arejar um pouco a política nacional, criar formas mais liberais de governo, mas ele vai se chocar com as revoltas dentro as revoltas imperiais, né? Vão estourar tentativas de revolução, de revoltas no Brasil todo, e por ser um moderado, não ser nem um conservador e nem um exaltado, o Padre Feijó ele tinha essa tendência de querer negociar, de resolver as coisas de uma maneira mais pacífica, sem grandes conflitos, e isso vai contra o que a maioria acreditava, que essas revoltas precisavam ser tratadas com violência, como foram durante toda a história do Brasil, na colônia, por Dom João, por Dom Pedro I, na regência essas revoltas, quando estouram, cada uma buscando interesses regionais, a conduta de Padre Feijó é uma conduta mais pacificadora, e as elites governantes esperavam respostas mais violentas, tá? Mais repressoras. E aí Padre Feijó vai acabar abdicando do poder e vai dar lugar a uma regência de Araújo Lima, esse conservadoraço, tá? Que vai retirar inclusive os avanços que Padre Feijó trouxe, ele vai retirar. E você vai ter um retorno quase que ao estilo de governo de Dom Pedro I, um estilo mais opressor, mais autoritário. Então, disso tudo, o importante é entender o momento, como as coisas ficaram com a saída de Dom Pedro. Dom Pedro, nos 9 anos, teve problemas gigantescos para resolver, não soube lidar com eles, não soube lidar com as questões populares, nem de elite, nem de nacionalidade, nem de interesses. Essa questão provinciana foi uma pedra no sapato, um não respeito aos interesses de cada região. Durante a regência isso vai retornar. Durante a regência de Padre Feijó, menos, mas vão existir revoltas, vai ter problemas. Vindo de novo de encontro, aquela coisa de que no Brasil tudo é pacífico, o povo brasileiro não reclama. Vocês vão ver aí na próxima aula que eu vou falar das revoltas imperiais, como isso não é verdade, como houveram revoluções, tentativas de revoluções, revoltas gigantescas que estouraram por todo o Brasil, principalmente em todas as regiões que foram menosprezadas pelo governo centralizador. Então você não vai ter essas revoltas em São Paulo, no Rio, você vai ter isso aonde? No norte, no sul, no nordeste, que foram as áreas abandonadas pelo governo que insistia, à exceção do governo do Padre Feijó, o governo que insistia em ser centralizador, de um governo federal que tomava as decisões para o Brasil como se fosse uma coisa só, tá certo? Na próxima aula falarei dessas revoltas populares. E na semana que vem, na primeira aula, falaremos no que isso deu, o que isso vai gerar, essas convulsões sociais, essa inabilidade política, essa falta de respeito às necessidades locais, vão acabar gerando um movimento republicano que só vai ser calado por um golpe. Que golpe? O golpe da maioridade, tá? No Brasil vai se antecipar a maioridade dos 18 anos, vai ser antecipada para 15 anos. Por quê? Para que Dom Pedro II pudesse assumir o mais rápido possível. A ideia é que com a ascensão de Dom Pedro II ao poder, que essas revoltas iriam cessar, ou pelo menos diminuir. Só que faltavam 3, 4 anos. O que se faz? Se antecipa a maioridade. Como você não pode envelhecer Dom Pedro II, você muda a lei e faz com que as pessoas se tornem maior de idade, não com 18, mas com 15 anos. Mas isso aí falamos na segunda. Um outro ponto importante que lá na frente a gente vai falar disso várias vezes. Uma das ações tomadas no período regencial, com a abdicação de Dom Pedro, que era amparado pelo exército, tudo, você vai ter a criação de uma coisa chamada Guarda Nacional, também inspirado e copiado do que acontecia na França.
O que é isso? Você vai criar um exército que não é de soldados profissionais, e sim de pessoas que vão assumir funções militares durante um período de necessidade. Tá? Os Estados Unidos têm isso até hoje, além do exército, eles têm a Guarda Nacional. No Brasil, como funcionava essa Guarda Nacional? Só podiam ser da Guarda Nacional os homens acima de 18 anos, brancos e que fossem proprietários de alguma coisa. E aí cada região tinha o proprietário do quê? Não era proprietário de alguma coisinha, você tinha que ser dono de algo importante. E aí para os fazendeiros ricos, para os mais importantes, você vai dar o cargo de coronel. Então eles é que vão comandar tropas, eles vão convocar e comandar tropas em caso de necessidade. O Brasil vai ter uma guerra logo após isso. E esses coronéis, eles vão manter essas tropas, mas eles vão ganhar um poder regional gigantesco, tá? Que vai aqui no Brasil se chamar coronelismo, algo que ainda hoje em várias regiões brasileiras perdura. Famílias que têm um poder sobre todas as outras, tá? Mas isso falaremos mais para frente. Até a próxima aula. Fui!